Alô pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista da empresa Gol. Nós vamos fazer um estudo histórico aí de 2011 a 2020, lembrando que o quarto trimestre do ano de 2020 ele vai ser projetado, porque ele não foi apurado ainda, então eu fiz uma projeção utilizando uma base média aí dos 3 primeiros trimestres. Bom, antes de mais nada, quem puder estar se inscrevendo no canal, eu agradeço demais. Já motiva muito para a continuidade do projeto. Tem minhas redes sociais, o Instagram e o Facebook. Os links aí estão na descrição. Quem quiser acompanhar lá vai ser muito bem-vindo. Bom, vamos começar com a análise do ativo. Começando pelo ativo realizável. O ativo realizável é todos os bens e direitos que a empresa tem a receber. Aqui a gente não conta o ativo intangível, o ativo imobilizado, ou seja, aqui a gente só utiliza como base o ativo que tem como finalidade ser transformado em dinheiro. Bom, se a gente traçar uma linha imaginária aqui de tendência de 2011 a 2020 está numa tendência de crescimento, de 2011 a 2016 aqui esboçou uma tendência de baixa, porém de 2017 a 2020 aqui veio um crescimento bem forte, bem interessante. Bom, aqui a gente tem uns caixas equivalentes, se a gente traçar uma tendência imaginária aqui, de uma linha de tendência imaginária, está numa tendência de baixa. Caixas equivalentes é o que a empresa tem de dinheiro disponível, que a empresa pode utilizar com facilidade aí. Se a gente verificar, também teve bastante oscilação. 2020 aqui chegando próximo aos patamares de 2018, 2016 e 2012. Bom, aqui a gente tem a conta de clientes, o que a empresa tem a receber de seus clientes, tanto no período de curto prazo a longo prazo. Se a gente traçar uma linha de tendência imaginária aqui, está numa tendência de alta, isso aqui é bom, quer dizer que a questão de que a empresa tem a receber no período de curto a longo prazo vem crescendo período após período. Aqui em relação ao fluxo de caixa projetado futuro da empresa pode ser positivo. Só 2020 aqui caiu bastante, porque a empresa do ramo aéreo, o ramo aéreo foi impactado diretamente por questão do coronavírus. Teve fechamento dos aeroportos aí. 2020, 2019 ela veio tendo um crescimento interessante, mas teve essa correção em 2020 por questão da pandemia. Bom, a gente tem a análise do balanço. O balanço da empresa, assim, a questão da avaliação do balanço patrimonial da empresa não está numa situação tão interessante. A linha laranja é o passivo da empresa, que são as obrigações que a empresa tem a pagar a terceiros. A linha azul é o ativo total, que são os bens e direitos que a empresa tem a receber. E a linha cinza é o patrimônio líquido, que é o dinheiro investido pelos sócios e acionistas. Bom, começando com a análise aqui, já entra numa situação negativa, que o passivo da empresa está bem superior ao ativo, ou seja, ela tem mais obrigações a pagar do que bens e direitos a receber, ou seja, ela está mais negativa do que positiva, ou seja, ela tem mais a pagar do que a receber. Isso aqui então é preocupante. E o patrimônio líquido da empresa, que é o dinheiro investido pelos sócios e acionistas, está bem inferior ao passivo total. E outra situação preocupante, que está no patamar negativo, quer dizer que as dívidas da empresa corroeu todo o dinheiro que foi investido pelos sócios e acionistas, já entrou no patamar negativo, ou seja, os sócios e acionistas já estão devendo. Como que as dívidas da empresa já corroeu o dinheiro que foi investido pelos sócios e acionistas, já entrou no patamar negativo, então entrou no patamar que os sócios e acionistas estão devendo pelas obrigações da empresa. Então isso aqui é uma situação preocupante, não é muito legal não. Então a questão do balanço patrimonial da empresa não está no aspecto positivo, porque ela está devendo mais, ela tem mais obrigações a pagar, o volume de dívidas da empresa é superior ao que ela tem a receber. Bom, vamos falar de um assunto que é importantíssimo, que é a análise do endividamento, começando pela dívida bruta. Bom, a dívida da empresa só vem crescendo, que é a dívida, os empréstimos e financiamentos a curto prazo e a longo prazo. Principalmente que vem no crescimento. Teve uma correção de 2015 a 2016 e 2017 a 2020 que vem no crescimento exponencial. Bom, aqui a gente tem a dívida líquida, que é a diferença da dívida bruta da empresa em relação aos caixas equivalentes. Vem no crescimento bem exponencial aqui. Ou seja, o volume de caixa da empresa vem diminuindo em relação a dívida bruta da empresa, e também isso aqui não é muito interessante, que o ideal quanto menor melhor, e não é o que está acontecendo aqui, está quanto maior mais preocupante, quer dizer que o volume de caixa da empresa vem diminuindo em relação à dívida bruta da empresa.
Bom, aqui a gente consegue avaliar o perfil de dívida da empresa, como está desmembrada a dívida total da empresa, ou seja, como que está como está separado o volume de dívida a longo prazo e o volume de dívida a curto prazo. Aqui a gente tem um aspecto positivo, porque o volume de dívida a curto prazo, que é essa linha azul, é bem inferior ao volume de dívida a longo prazo. Então, aqui a possibilidade da empresa conseguir acumular recursos no caixas equivalentes para poder honrar essa dívida a curto prazo é grande. Então, aqui a dívida que a empresa tem a pagar no período de 1 a 12 meses. A linha laranja é a dívida que a empresa tem a pagar acima de 12 meses. Então, aqui a gente consegue gerar. Então, há uma grande possibilidade da empresa gerar caixa para poder honrar essa dívida a curto prazo, para não gerar atrasos, multas, ou a empresa ter que captar mais empréstimos e financiamentos para poder honrar essa dívida a curto prazo. Agora a gente vai falar dos empréstimos a curto prazo em relação aos caixas equivalentes. A gente vai verificar o volume de caixa da empresa em relação ao volume de dívida dela a curto prazo, verificar se a capacidade de pagamento dela da dívida a curto prazo está ideal. Se ela tem caixa o suficiente para poder honrar essa dívida a curto prazo. Bom, em 2012 aqui o volume de dívida da empresa a curto prazo foi superior ao caixa da empresa, ou seja, a empresa não teve recurso suficiente para honrar essa dívida a curto prazo. O caixa da empresa em 2013 subiu bastante em relação à dívida a curto prazo, ou seja, a empresa teve mais caixa do que dívida a curto prazo. Essa diferença diminuiu em 2015, mas a empresa ainda teve mais caixa do que dívida a curto prazo, aumentou um pouquinho a diferença. Em 2017, o caixa da empresa cresceu bastante em relação à dívida a curto prazo. Em 2018 e 2019, praticamente a empresa teve o mesmo volume de caixa em relação à dívida a curto prazo. Praticamente o que a empresa teve de caixa só deu para pagar a dívida a curto prazo. Lembrando que a empresa não tem só os empréstimos de financiamento, tem fornecedores, tem a folha salarial também. Bom, em 2020 o caixa da empresa diminuiu bastante por questão da pandemia, e a dívida fez o caminho contrário, a dívida a curto prazo aumentou. Então, em 2020 a empresa não teve capital, recursos no caixa o suficiente para poder honrar essas dívidas a curto prazo da empresa. Bom, aqui a gente tem um capital investido, está numa situação negativíssima. O patrimônio líquido da empresa está negativo, ou seja, não tem recursos nenhum aplicado de capital próprio nos ativos da empresa, ou seja, tudo que a empresa tem de ativo hoje está sendo operado 100% com capital de terceiros, ou seja, empréstimos e financiamentos. Ou seja, hoje a empresa só está sendo operada com dinheiro de bancos e financeiros. Isso aqui é uma situação preocupante, não é muito boa. Isso aqui, para a empresa entrar numa recuperação judicial, a probabilidade é enorme. Bom, vou falar um pouquinho demonstrativo do resultado do exercício. Começando aqui pela receita líquida, que é o total de vendas da empresa, veio num crescimento exponencial de 2011 a 2019. O total de vendas da empresa veio crescendo. Porém, em 2020 despencou o total de vendas da empresa por questão da pandemia, por fechamento dos aeroportos. Então aqui acabou impactando muito a área de aviação. Não só, eu fiz uma análise da Azul também, e é praticamente o mesmo cenário. Teve o fechamento dos aeroportos, então a empresa não vende, então acabou impactando diretamente a receita, o nível de receitas da empresa. Bom, aqui a gente tem um resultado bruto. Isso daqui é o nível de lucratividade da empresa só com seu principal ramo de atividade. Veio em crescimento, vinha numa tendência de alta de 2011 a 2019, mas aqui em 2020 foi interrompido esse crescimento do resultado bruto da empresa por questão do fechamento dos aeroportos, e acabou impactando o resultado da empresa. Bom, a gente tem o EBITDA, aqui é o nível de lucratividade da empresa na sua totalidade, ou seja, não só envolvendo seu principal ramo de atividade, mas suas operações que não envolvem seu principal ramo de atividade, por exemplo, operações administrativas e outras receitas que entram no caixa que não está ligado às suas principais, a seu principal intuito de venda, né? Que são passagens aéreas. Aqui a gente pode envolver receitas com vendas de ativo, imóveis da empresa, móveis, veículos, ou seja, recursos que entram no caixa, mas não está ligado ao seu principal ramo de atividade. Bom, vinha numa tendência de alta,
de 2011 a 2019, 2011 e 2012 aqui ficou no patamar negativo, patamar de prejuízo, 2015 também, mas a partir de 2016 começou um processo de recuperação da empresa muito positivo, mas 2020 teve o fechamento dos aeroportos por questão da pandemia, e a empresa foi diretamente impactada, entrando no patamar de prejuízo, ou seja, as operações da empresa em sua totalidade está em patamar negativo, ou seja, está em prejuízo. Bom, a gente tem um resultado financeiro, que é o que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro. As operações aqui que são incluídas são os juros que ela paga de empréstimo e financiamentos, variação cambial, e o que ela ganha e perde investindo em ações de outras empresas na Bolsa de Valores. Bom, se estiver abaixo desse patamar, que é o patamar negativo, quer dizer que a empresa perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. Se estiver nesse patamar positivo, quer dizer que a empresa ganhou mais do que perdeu no mercado financeiro. Isso daqui só ocorreu em 2016, mas nos demais períodos só foi no patamar negativo, quer dizer que a empresa perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. Bom, aqui a gente tem um lucro líquido, que é a apuração é a última conta de apuração de lucro ou prejuízo do DRE. Bom, de 2011 a 2015 é que a empresa amargou um prejuízo. 2015 foi o pior período. 2016 e 2017 ficou no patamar positivo, apresentando recuperação. Mas a partir dos demais períodos, 2018 e 2019 até apresenta uma recuperação. Mas 2020 que despencou novamente por questão da pandemia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que puder estar se inscrevendo no canal aí, agradeço demais, já ajuda demais para continuar esse projeto. Tem minhas redes sociais, também o Instagram e Facebook, o link aí tá na descrição. Quem quiser acompanhar vai ser muito bem-vindo. Um grande abraço, sucesso a todos, até o próximo vídeo.